Bom dia, alunos do quarto ano. Como passaram de final de semana? Descansaram, brincaram, aproveitaram o calor? Espero que sim. Então, agora que vocês já estão renovados, vamos para mais uma semana de estudo. Hoje, vamos continuar falando da nossa sequência didática de língua portuguesa sobre a produção e o destino do nosso lixo. Essa semana também trabalharemos intensamente o nosso projeto #Eu Cuido do Meu Quadrado, porque dia 19 é o dia da limpeza e todo o mundo, não só nós e o Brasil, estarão engajados nesse dia tão importante. Então vamos lá? Pegue o seu livro, Ler e Escrever. Abra ele lá na página 202. Muito bem, já abriram o livro? Lá na página 202, vocês vão achar a atividade 2D, que é a leitura de textos. Nós já lemos o texto 1 e o texto 2. Hoje nós vamos ler o último texto. E afinal, o que fazer com o lixo? O que fazer com o lixo? Então, vocês vão acompanhar aí a leitura com a Pro desse texto. Que é o texto número 3, né? O terceiro texto da página 202. Então, vamos lá. A primeira alternativa diz respeito ao fato de que qualquer transformação dos bens naturais gera lixo. Desde a retirada da matéria-prima na natureza, passando pela produção e uso, até a hora em que o produto não serve mais e é jogado fora. Ou seja, tudo que não nos serve é jogado fora, nós chamamos de lixo. Para reduzir a produção de lixo, é utilizado o princípio 3Rs: redução, reutilização e reciclagem. Trata da abordagem da questão de embalagens, do uso do plástico e outros artigos muito utilizados no dia a dia e que, após o uso, pode ser reciclado. As soluções para reduzir o lixo, depois de produzido, vêm sendo experimentadas intensamente em diversos países e no Brasil também. E você? O que tem feito para reduzir o lixo em sua casa? Fica aí essa questão para você pensar. A semana passada, nós lemos o texto que falava sobre o consumismo. Uma das coisas que nós podemos fazer para diminuir o lixo na nossa casa é consumir menos ou consumir de forma consciente, tá bom? Então vamos lá. Esse texto, ele trata dos 3 R's. Já ouviram falar dos 3 R's? Os 3 R's significam redução, ou seja, diminuir a quantidade de lixo produzido. Reutilização, ou seja, aproveitar aquela embalagem, aquele potinho, aquela garrafa para transformar, fazer outras coisas, outro uso dele. Por exemplo, nós utilizamos muitos potes de sorvete de margarina para guardar alimentos na geladeira e no freezer. E reciclagem, que é você transformar o material em outro material, né? Por exemplo, o óleo de cozinha, ele pode ser transformado em sabão. Então, isso é uma reciclagem de óleo. Esses 3 R's, eles são utilizados para reduzir a produção de lixo. Esse daqui é o principal objetivo dos 3 R's, tá bom? Muito bem, agora vocês vão virar a página. Na página ao lado, nós temos aí algumas questões para vocês responderem. Primeira questão: o que é o conceito dos 3 R's? Lembra que a professora falou lá em cima? Qual é o objetivo dos 3 R's? Vamos voltar um pouquinho? Olha aqui, ó, a Pro grifou. Reduzir a produção do lixo.
Esse é o conceito dos 3 R's, tá? Depois a segunda pergunta. Quais são as ações que estão associadas aos 3 R's? Ou seja, o que eu devo fazer? O que os 3 R's mandam a gente fazer? Qual é a ação? Vamos voltar lá no texto de novo que a professora grifou. Olha só. Redução, no primeiro R, redução. O segundo, reutilização. E o terceiro, reciclagem. E essas são as ações que estão relacionadas, associadas aos 3 R's. Depois aqui, a terceira questão. O que o texto quis dizer com o trecho? Substituição de hábitos consumistas por uma atitude mais consciente em relação ao ambiente e a sua degradação. Então, quando o texto fala que a gente deve substituir hábitos de consumistas, o que ele quer dizer com isso? Que eu vou parar de consumir ou consumir menos e ter uma atitude mais consciente em relação ao ambiente e a sua degradação. Então, você vai escrever aqui com as suas palavras o que você entende quando eu tenho que substituir, ou seja, trocar um hábito consumista por uma atitude consciente. Por exemplo, aqui na nossa casa, nós trocamos a questão do hábito de trazer sacolinhas de mercado. Então, eu troquei esse hábito consumista, que era muitas sacolas, acumulava muito plástico, e eu utilizo aquelas sacolas retornáveis. Então, eu passei a ter uma atitude consciente, porque eu sei que o saco, a sacolinha plástica, ela faz mal para o ambiente e ela demora para se desmanchar. Então, essa foi a atitude tomada aqui na minha casa. E você vai tentar explicar com as suas palavras o que o texto quis dizer quando ele fala isso. Depois, quais os materiais recicláveis citados no texto? Vocês vão voltar lá no texto, que ele cita alguns materiais. Vocês vão copiar o nome desses materiais aqui. Só que só vale materiais recicláveis, aquele que dá para a gente aproveitar. E a última pergunta, por que é importante reciclar? Quando eu reciclo, qual é a atitude que eu tenho? Eu diminuo o quê? Eu diminuo o lixo, né? Diminuo o consumismo, eu economizo, tá bom? Aqui vocês também podem responder com as palavras de vocês, certo? Então, essa é a nossa atividade de língua portuguesa hoje. Espero que vocês consigam fazer sem dificuldade e qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição de vocês. Tchau, tchau. Até daqui a pouco com matemática.